Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast Verdade que Liberta. Em Gálatas 2:20 diz: Já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E com essa passagem nós finalizamos o nosso tema identidade no último podcast. E hoje nós vamos dar continuidade para entender quem é esse Cristo. E nós vamos falar justamente sobre isso. Nós devemos então crucificar a nossa vida com Cristo. Mas qual Cristo? Quem é de fato Cristo? E quando Cristo perguntou para os discípulos: "E quem dizeis quem sou?", o que eles responderam e quem é de fato então esse Cristo? Esse é o tema dessa noite e nós vamos continuar falando sobre identidade, definindo quem é o Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? E nós estamos aqui hoje com o pastor Alexandro dos Reis Fernandes, eu sou a Poliane Naves. E, pastor, fala para a gente, então, sobre Cristo. Quem é Cristo? Talvez a gente deva começar dizendo quem não é Cristo, né? Cristo não foi um profeta apenas. Cristo não foi e não é o nosso meio para alcançar bênçãos, o meio para nos darmos bem na vida, né? Uma forma de nós termos a resolução dos problemas que nós temos aí no dia a dia. Então, ele não é nada disso, nenhuma dessas duas situações. E, na verdade, nós podemos resumir quem é Jesus com uma única expressão, né? Ele é o próprio Deus. Aqui conosco ele andou como sendo o Filho de Deus, né? Mas ele é o próprio Deus. Amém. Aquele que tem que realmente ser o nosso paradigma para todas as coisas, a referência para todas as coisas, mas sempre no sentido de copiarmos o modelo que ele nos deixou. Não na forma, né, ou na maneira com que hoje em dia a gente trata, muitas pessoas tratam, né? Aquele que existe para satisfazer os meus desejos, os meus sonhos, aquele que vai me trazer benefícios se eu dele me aproximar. Não. Ele não veio para isso. A figura de Jesus, ou a presença de Jesus entre nós, teve um objetivo muito maior que esse, muito maior do que esses aí, né? Foi nos trazer revelações acerca do reino dos céus e nos mostrar a maneira que devemos utilizar para ingressar no reino dos céus. E quando nós falamos sobre identidade, nós acabamos associando, acabamos realmente tocando nesses aspectos, né? Porque a busca de uma identidade, a luta por uma identidade bem firmada e bem afirmada, certamente é um dos requisitos que vamos ter que preencher para ingressarmos no reino dos céus que Jesus veio nos trazer, né? Jesus é Deus e deve ser tratado como tal. Muito bom. E é interessante que quando Jesus fez essa pergunta, né, para os discípulos e Pedro prontamente respondeu, ele respondeu que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E logo em seguida, quando Jesus começou a falar sobre a sua morte, né, como ele morreria, Pedro já repreendeu Jesus, né, justamente falando: "Não, Jesus, não fala sobre isso". E Jesus repreendeu Pedro por falar sobre isso. E muitas vezes acontece conosco também, quando a gente começa a observar, tem tantas coisas que nos atraem, tem tantas coisas que aparentemente parecem ser coisas mais atrativas aos olhos humanos, né? E que parecem identificar um Cristo, que parecem ser o Cristo ideal para nós, e às vezes acabam nos confundindo e acabam nos levando para um lugar que não é o lugar que nos trazem o Cristo que deve nos identificar e que, de fato, é o Cristo que a gente deve imitar. Exatamente. Como é que a gente faz, pastor, para não cair nessa cilada? É muito interessante, Polly, que o versículo que você citou, né, que nós falamos no final do último podcast, ele usa uma expressão, logo de início, que é muito forte. E que eu acho que ilustra exatamente a iniciativa que cada um de nós deve tomar, deve levar adiante, né? Que é a de se crucificar. Já estou crucificado com Cristo.
Essa expressão, ela denota a necessidade que nós temos de abrir mão realmente daquilo que nós desejamos, daquilo que a nossa carne deseja, daquilo que são os nossos sonhos humanos. Sonhos que muitas vezes são pautados pelos preceitos humanos, né, naturais desse mundo, desse século. Então, Paulo já diz isso, olha, eu já estou crucificado com Cristo. Eu já abri mão, eu já realmente dispensei tudo que o mundo pode me dar, né? Toda essa vida que eu, no fundo, Pedro, né, um homem, posso viver, posso utilizar, né, para poder realmente viver exatamente aquilo que Cristo quer que eu viva. Então, eu creio que essa expressão ela é muito forte e ela vem também nos próprios evangelhos, né? Jesus nos diz que se nós quisermos vir após Ele, nós deveríamos o quê? Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e aí então segui-lo. Né? A questão da cruz, a questão realmente de crucificação é uma necessidade para todo aquele que realmente se dispõe a andar com Cristo e a ter uma identidade correspondente à identidade que Deus quer que nós tenhamos, né? Ele foi crucificado e deixou para nós o exemplo daquilo que deveríamos fazer também. E aqui, quando nós olhamos para o texto, né, aqui de Gálatas, Paulo vai falar exatamente sobre isso, né? Olha, eu já abri mão do mundo, eu já dispensei tudo aquilo que o mundo pode me oferecer e tudo aquilo que o meu coração humano pode ansiar. Eu abri mão disso para viver exatamente aquilo que Deus quer que eu viva, né? E para reconhecer isso, então, a gente precisa, primeiramente, tomar uma decisão de querer reconhecer quem é esse Jesus, né? Exatamente, né? E nossa buscá-lo. Primeira postura, a postura é essa, né? A nossa primeira decisão, ela passa por uma entrega genuína do nosso coração para Jesus. Genuína e integral da nossa vida por Jesus, né? Quando nós olhamos para o histórico, para a história do ser humano, a história humana, né, nós vamos perceber que a identidade do ser humano ela vem sendo destruída, ou ela foi destruída desde o Éden. Ou verdade. seja, no Éden, né, a gente vai encontrar uma identidade perfeita, muito bem definida, uma Sim. identidade que ela acaba sendo materializada por aquela relação, por aquele relacionamento íntimo, estreito entre Deus e o homem. Uhum. O pecado entra no cenário, separa o homem de Deus. O homem se torna um ser que vai vagar pelo mundo, perdido, né? E aí me vem até à memória o texto que nós encontramos lá em Marcos, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Quando ele olha para a multidão e diz que os enxerga com muita compaixão, né? Porque eles são como ovelhas sem pastor. É exatamente isso que o pecado acabou realmente gerando no ser humano, né? Se ele tinha segurança, se ele tinha estabilidade de andar junto com Deus, muito perto de Deus, né? Se relacionando com Deus, o pecado veio e acabou rompendo com esse relacionamento. Sim. E aquela vida de pastoreio, aquela vida de cuidado, aquela vida de intimidade foi rompida. O homem, a partir dali, passou a vagar. Passou a ser, como Jesus disse aqui no texto, né? Como ovelhas que não tinham pastor, perdidas, desorientadas. Então, Jesus vem exatamente para nos dar a possibilidade de restabelecer esse relacionamento com Deus e de reedificar essa identidade perdida e corrompida, na verdade, pelo pecado, né? Nós temos lá no Éden identidade perfeita, identidade bem definida. Quando o pecado entra, essa identidade acaba realmente sendo corrompida e destruída. Talvez até possamos dizer, né, que o homem era filho de Deus no Éden. Com o pecado, Sim. ele acabou sendo transformado em criatura de Deus, uma mera criatura. Que para voltar a ser filho de Deus, precisa fazer isso que a gente falou agora há pouco, né, que você mesmo citou, que é entregar sua vida ao Senhor, converter-se ao Senhor
e reiniciar esse relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, não há que se falar em identidade. Nós jamais teremos nossa identidade estabelecida, firmada, sedimentada, sem antes passarmos por esse momento de conversão e de restauração do nosso relacionamento com o Senhor. E por isso a importância que tem da parábola do semeador, né, pastor? Porque é a semente plantada, a semente que leva à verdade, a verdade que liberta, e a verdade é Jesus. Exatamente. E só através dessa verdade que tem essa restauração desse relacionamento, e a partir daí a identidade é restaurada. E essa filiação, né, novamente é refeita. Exato. Né? Saímos da condição de meras criaturas e retomamos a condição de filhos e, né, lembrando agora também de João 15,15, a condição de amigos de Deus. Isso mesmo. Aquele texto, Polly, eu leio aquele texto e ele salta ali para mim sensibilidade, delicadeza, sabe? Exatamente. Amor de Jesus por nós, de Deus por nós, né? Dizendo que, olha, eu já não chamo mais vocês, já não trato mais vocês como servos, mas como amigos, né? Como meras criaturas. Eu agora trato vocês e tenho vocês como meus amigos, a quem, inclusive, eu compartilho as coisas relativas ao reino dos céus. Isso é muito forte, né, Olha pastor? que mudança que acontece, né? Sim. Olha que mudança de condição. Ele falou, olha, vocês não são mais meus empregados, mais meus servos, mais meus serviçais. Eu trago vocês agora para perto de mim, para junto de mim, e agora nós somos amigos confidentes. Jesus diz, olha, eu confidencio a vocês coisas que são pertinentes ao reino. As coisas do meu Pai eu confidencio com vocês, né? Denotando realmente uma mudança expressiva, uma mudança muito forte na relação, quer dizer, de relação para relacionamento. É isso mesmo, né? De um rei com seus súditos. De um rei com seus súditos que passa a ser do rei com seus príncipes, né? Exatamente. E agora amigos. E agora com seus amigos. Amigos, né? E filhos. Né? Isso é muito importante, né, pastor? Amigos e filhos, né? Olha só que palavras fortes, né? Exatamente. 2 palavras fortes e profundas, né? Nossa, muito profundas. Relacionamentos profundos. E realmente mostram aquilo que o Senhor espera, aquilo que Ele deseja ver em nós, né? Nós não temos conosco muitos amigos, né? Não é qualquer pessoa que a gente traz para caminhar do nosso lado, com quem nós confidenciamos as nossas intimidades, né? E o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu quero que vocês venham para o meu lado para que nós sejamos, a partir de agora, confidentes. Sim. Eu vou contar para vocês coisas que são restritas ao meu Pai. E vocês têm a liberdade agora de contarem para mim, de compartilharem comigo aquilo que vocês têm como dificuldade, né? E nós, como amigos, vamos nos relacionar e vamos equacionar essas questões que vocês têm. É uma relação totalmente diferente, é um relacionamento totalmente diferente que o Senhor propõe a estabelecer conosco a partir dessa nossa decisão de abrirmos mão do mundo, de nos crucificarmos e então passarmos a andar junto com Ele, né? É tudo diferente, é tudo novo. E nessa relação de pai e filho, pastor, assim, a gente às vezes, quando fala sobre ser filho do rei, muitas vezes as pessoas até imaginam um filho bem manhoso, um filho bem mimado, né, que recebe tudo do pai, que o pai faz tudo que o filho quer, dá todos os presentes, né? E como é que é essa relação? Fala pra gente como é que é a relação desse pai com o filho. Há uma grande confusão, Polly, entre amor e bondade. E se nós formos buscar a raiz dessas duas palavras e o que significa cada uma delas, nós vamos perceber que há uma distinção grande. Sim. Uma grande separação e uma grande diferença entre elas. Com alguém que eu de fato amo, eu me preocupo com o bem-estar a ponto de corrigir essa pessoa. Deus ama. Exato. E corrige. Exemplo que nós podemos utilizar, né, e que eu acho que se adequa muito bem à nossa relação com Deus, é o relacionamento que temos com os nossos filhos. Exatamente. Meu filho, eu
Quando eu preciso, eu o disciplino, e às vezes até de maneira dura, né? De maneira ríspida. Eu coloco de castigo, né? A gente vai lá, puxa a orelha, né? Quer dizer, puxa a orelha a gente não faz mais, né? Mas você às vezes vai lá, dá no sentido tapinha, figurado, né? mas no sentido figurado puxa a orelha. Exatamente. Usa a vara no termo bíblico, né? Sim. Com uma pessoa que está longe de nós, que a gente sente-se compadecido por ela, a gente ajuda, a gente manda um recurso, a gente manda um alimento, a gente manda alguma coisa para essa pessoa, né? Sim. Mas eu não tenho o compromisso com aquela pessoa que eu tenho com o meu filho. Não tem responsabilidade, não exato, tem compromisso. Veja como é, né? Com meu filho eu uso a vara. Sim. Com meu filho que eu amo, eu corrijo. Sim. Com aquele que está longe de mim, precisando de ajuda, eu mando simplesmente o recurso, eu ligo, eu converso, eu dou uma palavra de amizade, mas eu não disciplino. Sim. Porque o meu compromisso com ele é de ajudá-lo apenas de maneira remota. Com o meu filho, que eu amo verdadeiramente, que eu amo muito, que dou minha vida por ele, eu tenho outras responsabilidades, que é realmente pelo bem-estar dele, né? Então eu vou corrigi-lo. Então vejam só que diferença existe entre as duas posturas. Nós muitas vezes achamos que Deus tem que nos tratar com bondade. Quando Ele nos disciplina, quando Ele age de maneira mais dura conosco, nós nos rebelamos contra Ele e entendemos ou achamos que Ele é uma pessoa tirana, né? Que Ele está agindo Sim. com tirania, com maldade conosco. Mas não é. Pelo contrário, é com amor. Só que com nós zelo. muitas vezes preferimos a bondade de Deus do que o amor de Deus. A bondade de Deus, a bondade que o mundo realmente tem, a bondade na essência do conceito de bondade, ela não passa por disciplina e ela não passa por correção. Ela passa simplesmente por uma ajuda momentânea. Sim. Eu vou acudir, eu vou acolher naquele momento e dar aquilo que a pessoa precisa. E ponto. Dei, virei as costas e tchau. Vou seguir minha vida, porque muitas vezes eu não tenho um relacionamento com aquela pessoa. Com o meu filho é diferente. Sim. Com alguém que eu amo verdadeiramente é diferente. Vou falar duro às vezes. Sim. Vou disciplinar muitas vezes. Vou exortar. Vou realmente trazer palavras pesadas e Deus muitas vezes vai agir conosco dessa forma. E não é por maldade, é por amor. Exatamente. É um pai disciplinando o seu filho por não querer que no futuro ele viva situações difíceis, situações das quais ele possa se arrepender e tenha que viver consequências ruins, né? Exatamente. Eu me lembrei do que foi dito, né, por Jesus, né? Tá lá em Apocalipse, na revelação que veio para João, para as igrejas, né? Quando fala para a igreja de Laodiceia, diz que Deus repreende, disciplina, né, aquele que ele ama. Exatamente. E quando ele disciplina, ele falou não só para a igreja de Laodiceia, né, muitas questões que precisavam ser consertadas para aquelas igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia Menor receberam cartas e daquelas só 2 tiveram situações que não eram situações difíceis, né? Situações de erros da igreja. Poucos elogios e só, muitas broncas, só né? uma, que não tinha nada mesmo, assim, que era de Filadélfia, mas a de Laodiceia, ela tinha muita coisa para corrigir, né? Era a igreja que realmente não tinha do que se vangloriar, Exato. Mas era uma igreja que realmente se achava muito acima da média, vamos dizer assim. Média, né? E Deus fala isso para ela, né? E Jesus acaba trazendo esse ensinamento e dizendo para ela, olha, eu repreendo aquele que eu amo. E é um filho, né? Aquele que está na igreja, apesar de que naquela carta dizia, né? Eis que estou à porta e bato, né? Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, se está à porta, não sei se Jesus estava lá dentro. Provavelmente não estava, né? Provavelmente a igreja já tinha botado Jesus para fora porque achava que era autônoma, né? Que era autossuficiente, né? Aí Jesus querendo entrar e reestabelecer, ou talvez estabelecer um relacionamento com aquela igreja, com aquele povo, né? Esse episódio é um episódio comovente, né? Porque a gente tenta visualizar, né? Tenta visualizar Jesus, o próprio Deus, fora da igreja, chamando a atenção da igreja para entrar e participar e celebrar e
se relacionar com a igreja, né? Sim. Chega a ser comovente essa cena, mas é assim, porque é o que Deus realmente deseja. E se nós formos olhar para todo o projeto, desde Gênesis 3,15, o que o Senhor busca fazer é exatamente a restauração daquele relacionamento que foi rompido pelo pecado, né? Não dá para dizer nem que foi corrompido, ele foi rompido com o pecado. Sim. A gente vê ali Deus colocando Adão e Eva para fora do Éden e colocando um anjo ali na porta para que eles não pudessem regressar para lá. Então, e ele vem, né? A Bíblia vai marcando momentos onde Deus vai trazendo e preparando o cenário para esse relacionamento ser restaurado. E a gente chega ao final, lá na igreja de Laodiceia, percebendo que não dá nem para a gente dizer que parece, né? É certo que eu creio que vai ser até os últimos dias da criação, né? O homem relutando em querer se relacionar com Deus. Sim. O homem, eu penso que caminha numa direção de cada vez mais manter uma mera relação com o Senhor. Sim. Uma mera relação, uma coisa de interesse, né? Verdade. Um Deus que, voltando lá no começo do podcast, né? Um Deus que, na verdade, existe para nos servir. Uma mera relação. E Deus dizendo, não é isso que eu quero de vocês. Não é isso que eu quero com vocês. Eu não tenho uma mera relação com os meus filhos, eu tenho um relacionamento, né? Deus diz, olha, eu sou pai, eu quero me relacionar com vocês. Quero celebrar com vocês, eu quero me alegrar com vocês, eu quero chorar com vocês, quero cuidar de vocês. E o homem vai, no curso de toda a história, dizendo, Senhor, eu quero andar sozinho. Pode deixar que eu ando sozinho. O Senhor só aparece na história, o Senhor só entra na minha história quando a coisa ficar difícil ou quando eu precisar de alguma coisa. Né? Essa é a realidade hoje que a gente percebe nitidamente no meio cristão. Infelizmente, né? Cada dia mais movimentos e um cenário onde Deus é colocado como mero instrumento para se alcançar bênçãos. Porque às vezes Jesus não está nem lá dentro, né? Porque na igreja de Laodiceia, realmente, eis que estão à porta e bato, né? Quem está batendo na porta de fora dela. Né? Então não tem nem relação. Porque não está nem sabendo que ele está de fora. Eles eram tão autossuficientes que nem a relação, nem de vez em quando, né, existia. Igreja rica, Laodiceia era uma igreja muito rica, né? Sim. De muitas posses. Uma igreja que estava situada numa região muito rica. Então, autossuficiente. Sim. A ponto de não querer nem mesmo, você lembrou bem, Poli, nem mesmo uma relação com Deus. Que dirá um relacionamento, né? Que dizer, então, de um relacionamento? Não precisa. Porque é certo, né, que quando Deus entra, quando nós o chamamos para um relacionamento, automaticamente nós damos a Ele liberdade, legitimidade para mexer naquilo que está errado na nossa vida. Que precisa ser mexido. E aí, quando mexe, muitas vezes dói, porque às vezes ele vai tirar coisas que nós temos muito apreço, né? É isso mesmo. Muitas coisas que a gente se apegou tanto, que não tem tanto valor para Deus, às vezes ele tira. Às vezes ele coloca outras que a gente não tem muito prazer, né? Então, é realmente essa relutância, talvez até por medo daquilo que Deus possa tirar de nós, né? Tirar do homem, ou forçá-lo, ou levá-lo a fazer, que a gente veja tanta restrição, tanta relutância humana em chamar Deus para um relacionamento, né? É isso mesmo. E pensando nisso, então, pastor, quais que seriam as principais características de Jesus que nós deveríamos ter na nossa identidade? Nós temos em Jesus, olhando pelo lado humano, né? A parte humana de Jesus, na minha concepção, o homem perfeito, o ser humano perfeito. Eu creio que nós não vamos chegar, pelo menos aqui nessa existência, a essa condição. E a gente definir as características de Jesus, né, aquelas que seriam mais importantes, eu penso que a gente poderia resumi-la em resumir em 4 blocos de características que eu acho que incorporariam muito bem
a essência daquilo que foi Jesus e é aquilo que Jesus nos chama para ser. Nós encontramos Jesus como alguém, humanamente falando, né, que tinha um relacionamento muito bom com Deus. Na verdade, Jesus pautou a sua vida nos relacionamentos. E ele começa tendo um relacionamento muito estreito com Deus, né? Nós encontramos Jesus algumas vezes orando, nós encontramos Jesus algumas vezes clamando, rogando ao Pai. E sempre deixando muito claro para nós o desejo de cumprir rigorosamente a vontade do Pai. Um relacionamento realmente perfeito, no sentido de saber que o Pai tinha planos para realizar nesse mundo durante a vida de Jesus, através da vida de Jesus, tinha propósitos a cumprir através da vida do Filho, através da vida de Jesus. Sim. E Jesus nos mostra claramente a sua intenção vívida de cumprir cada um desses propósitos, né? A gente vê no momento da crucificação, perto da crucificação, Jesus no ápice das suas emoções, né, dizendo: olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, até no último instante, no momento de maior dor, no momento de maior dificuldade emocional, física, nem ali, Jesus abre mão de viver exatamente o propósito que Deus tinha traçado para a vida dele. Então, nós encontramos Jesus, uma das características que marcam para mim a vida de Jesus é essa, um desejo muito forte de se relacionar e um relacionamento perfeito com o Pai. Aí a gente segue, né, encontrando Jesus se relacionando bem com as pessoas. Sim. E aí a gente fala, alguém pode perguntar ou pode questionar: poxa vida, mas eu vejo Jesus sempre brigando. Jesus, em vários momentos ali nos evangelhos, nós encontramos relatos de Jesus saindo às pressas dos lugares, porque senão ele seria apedrejado. Jesus se escondendo, Jesus correndo realmente, porque o clima pesou depois de discursos dele, né? Mas Jesus tinha essa... Nós encontramos um momento onde, por duas situações dos evangelhos, onde Jesus sai chicoteando mercadores. Sim. Ao redor do templo, né? Ele sai agindo com muita ira, virando as mesas dos cambistas, né? E aí alguém pode dizer: pastor, mas como que ele se relacionava bem com as pessoas se ele caçava confusão, se ele procurava confusão o tempo todo, né? Mas o relacionamento de Jesus com as pessoas era sempre no sentido de dizer a elas o que elas deveriam ouvir, o que elas precisavam ouvir, e não aquilo que elas queriam ouvir. Não que agradasse o ego. Jesus nunca fez questão, Jesus nunca trabalhou o ego de ninguém. Sim. No sentido de massagear egos, né? Sim. Então, era sempre muito verdadeiro. Eram relacionamentos que Jesus estabelecia pautados pela verdade. Apesar de que muitos dizem o contrário, né, pastor? Né? E muitos talvez até imaginem que Jesus disse assim, ó: ai de ti, Betsaida. Assim, ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Devem pensar que Jesus era bem bem sensível, assim, né? Bem delicado. E Jesus não era nada Jesus, delicado. Na verdade, era bem firme nos seus posicionamentos. Jesus era um judeu. O judeu, quando a gente olha para as características do judeu, o judeu tem sangue quente. O judeu, ele é realmente uma pessoa bastante emotiva, é passional, ele fala alto, ele é, né? E olha o episódio dos cambistas, né? Ele sai, a Bíblia não fala que Jesus chegou pedindo licença. A Bíblia é clara ao dizer que ele sai chutando, que ele sai virando as mesas. As cadeiras. Mas não seria, pastor, porque na verdade, assim, o que acontece muitas vezes? Os filmes, eles demonstram Jesus assim. Né? E quando a gente pega, por exemplo, as músicas também, se a gente for observar, elas trazem trechos, né? E que não nos informam exatamente quem é Jesus. Então, se a gente não se relacionar de fato através da oração e também se a gente não buscar através da Escritura, conhecer de fato quem é esse Jesus a quem a gente serve, a quem a gente, de fato,
se faz hoje filho dele, né? Filho de Deus, né? E nós somos enxertados na videira através de Jesus. Se a gente não busca conhecer esse Jesus, talvez a gente conheça através dos filmes. E a gente entende que aquele Jesus, com aquelas características, com aquele comportamento que a gente viu ali no filme, aquele perfil comportamental, né, aquele jeito de andar, aquele jeito de conversar manso, a gente acaba criando aquele estereótipo de Jesus. E a gente acaba tendo isso como verdade. Será que não é isso? Sabe o que os filmes fazem, Paulo? Eles romantizam muito, né? Eles romantizam muito a figura, né, e a história de Jesus. E é óbvio, né, que acabam tirando realmente muitas vezes essa essência mais dura de Jesus, mais firme de Jesus, né? Então Jesus era só isso, pastor? Não, ele tinha momentos de delicadeza, ele tinha momentos de gentileza. Quando ele olha para a multidão, citamos agora, e sente compaixão da multidão. Sim, né? Com certeza. Mas logo depois nós já percebemos, no próprio texto, ele já continua seu discurso, chamando a atenção dos discípulos, né, que reclamam. Porque vamos gastar dinheiro para alimentar essa multidão. Jesus manda alimentar, né, e diz para que eles façam isso. Então nós temos esses momentos de Jesus, mas ele sempre foi muito apegado à verdade com as pessoas. E o desejo dele era que essa verdade libertasse. Ele sabia que afagar egos, né, que ficar realmente agindo de maneira política, não traria liberdade a ninguém, como não traz hoje. Que o propósito é muito maior, né? Muito maior. Esse evangelho é água doce, né? Esse evangelho meloso que a gente hoje tem, né? De um Deus que é sempre muito carinhoso, muito bondoso. Muitas vezes ele não vai trazer para nós a liberdade que Deus propõe a nos trazer, a nos apresentar. Uma liberdade e uma alegria que ultrapassa os limites e as circunstâncias, né? Então a gente vai, uma terceira característica que nós encontramos em Jesus, né, uma marca dele que eu penso que devemos copiar. Jesus tinha também um relacionamento muito tranquilo com o mundo, né? Ele se relacionava bem com o mundo, mas não com as coisas do mundo. Ele se relacionava muito bem com o mundo, mas com as pessoas, né? Com os pecadores, com as pessoas que estavam distantes dele. Se assentava com pecadores, comia com pecadores, conversava com mulheres adúlteras, conversava com prostitutas, enfim. Jesus ele gostava de estar ali no meio da turma, né? No meio dos pecadores, né? Mas marca realmente, chama muito a atenção o fato de que mesmo nesse ambiente, em nenhum momento nós encontramos Jesus sendo seduzido. Talvez até tenha sido seduzido, né? O inimigo talvez tentasse seduzi-lo, mas ele em nenhum momento caía na sedução de se misturar às práticas daquelas pessoas. Sim. Jesus tinha realmente uma separação muito boa, né? Tranquila, uma separação nítida entre a forma com que ele deveria viver lá fora, viver no mundo. Como se relacionar com o mundo, sem se envolver com o mundo. Umas frases que a gente às vezes ouve, né? Tem que sair do mundo, saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela, né? Que a gente ouve as pessoas dizerem de vez em quando aí, daquelas pessoas que vêm para a igreja, né? E dizem que saíram do mundo, mas continuam carregando consigo o mundo. Em Jesus a gente não encontra traço nenhum, indício nenhum disso. Exatamente. Ele se sentava com Zaqueu, comia com Zaqueu, jantava com Zaqueu, se relacionava com Zaqueu e com a sua família, mas ele falava para Zaqueu que Zaqueu tinha que ouvir. Ele não adulava. Zaqueu, será que você podia ajudar a gente financeiramente aí e tal? Era Zaqueu que era influenciado, não era Jesus que era influenciado, né? Ao final desse jantar, né, ou dessa refeição com Zaqueu, o que ele fez? O que Zaqueu faz? Devolvia, né? Zaqueu se propõe a devolver várias vezes mais aquilo que ele havia tirado indevidamente dos contribuintes judeus. Já Zaqueu se converte. Ele fica constrangido, inclusive, né, com a presença de Jesus. Então, ele acaba fazendo o que é correto. Jesus
conversa na madrugada com Nicodemos, um inimigo religioso dele, né? Sim, Uma fariseu, pessoa que alguém que realmente batia de frente com aquilo que Jesus ensinava num primeiro momento. Sim. Ele não foge da conversa, ele não foge do diálogo, porque ele dizia, não, esse cara me odeia, o Sinédrio me detesta, então não quero nem saber dele. Não, pode vir, quando é que você quer conversar? De madrugada, porque ninguém pode me ver aqui, ok. Jesus se assenta com ele, conversa com ele, recebe-o, trata-o com muito respeito, fala das verdades do reino para ele. Sim. E como é que Nicodemos sai da conversa? Transformado. Sim. Transformado, caminha, acompanha o ministério de Jesus. Lá no final, ele ajuda no processo de sepultamento de Jesus. Isso mesmo. João narra isso para a gente. Ele faz isso junto com José de Arimateia. Isso mesmo. Então, nós vamos encontrar realmente um Jesus que tinha muita convicção e era muito assertivo no relacionamento dele com o mundo, né? Sim. E aí talvez possamos dizer também um Jesus que sabia se relacionar muito bem consigo mesmo, né? Sim. Sabia o que Deus esperava dele, sabia o que realmente ele deveria fazer aqui, sabia que ele era um filho amado do Pai. Sim. Sabia que por mais difíceis que fossem os caminhos que ele percorreria, por mais duras que fossem as situações que ele ia viver, ele continuava sendo o filho amado do Pai. Veja só que nesse momento a gente percebe, né, o quanto Jesus em tempo algum duvidou da sua identidade enquanto filho amado do Pai. É isso mesmo. Ele tinha todas as razões, mais do que qualquer pessoa na história, mais do que nós, para dizer, eu sou um filho ignorado pelo Pai. Porque só passou por situações difíceis. Exatamente. Não teve folga. Jesus tinha folga quando ele subia no monte para orar. E o filho amado que levou o pecado de todos os outros filhos, né? Os que filho foram enxertados que na videira através desse filho que foi levado para a cruz. Exato. Coloca nas costas uma mochila de pedra, uma mochila de rocha pesadíssima. Carrega aquilo tudo com ele. Exatamente. Né? Poxa, como é que eu posso ser filho amado de Deus, filho amado do Pai, vivendo isso que eu estou vivendo aqui agora, carregando todo o pecado da humanidade? Exatamente. Mas ainda assim, continuava tendo uma convicção acerca de quem ele era. Na cruz ele diz, olha, Pai, eles não estão sabendo o que fazem. Perdoa, olha só, eles não sabem o que fazem. Relacionamento perfeito com as pessoas que estavam ao lado dele, né? Sim. Relacionamento amoroso, relacionamento dele. Se a gente pode dizer, Jesus sempre foi muito duro. Olha aí, um momento onde ele foi delicado. Né? Ele podia dizer, Senhor, manda um raio, Pai, manda um raio, manda fogo e acaba com esse povo. Olha o que eles estão fazendo comigo. E ali ele, naquele momento de morte, né? Ele diz o quê? Pai, eles não estão sabendo o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. E a gente precisa aprender isso com ele, né? Então a gente, acho que nesses quatro blocos, né, Polly, a gente pode realmente definir características ou concentrar, talvez não todas, né, mas as principais características de Jesus, né? Isso e mesmo. Mostra para nós a nossa necessidade de tomarmos essas 4 áreas da nossa vida, né? E nos aprimorarmos em cada uma delas. Que, no final, acaba sendo realmente o grande mandamento, né? É isso mesmo. Exatamente, porque alguns dizem que Jesus veio abolir a lei. Na verdade, ele não aboliu a lei. De nenhum, né? E quando a gente olha justamente para os evangelhos e a gente vê como Jesus falou, ele não aboliu a lei. Não. Muito pelo contrário, o que ele mostrou é que é muito além disso, né? É que se você, no seu coração, desejar algo, você já está pecando. Exato. É muito além daquilo que está escrito e que muitas vezes a gente faz religiosamente, né? A gente faz... Por exemplo, não mateis, né? A gente não mata, a gente não vai lá e mata, mas no coração a gente mata o irmão. Então, a gente acaba fazendo coisas que Jesus veio e acrescentou e disse, ó, não é só não ir lá e não pegar uma arma e atirar no seu irmão. Ele muito fala com pior relação do que ao isso. adultério da mesma forma. Exatamente. Né? Não é o ato consumado, exatamente. Mas se você olhar para uma mulher e pensa, né? Ele já adulterou.
Então ele acaba, na verdade, agravando a lei, né? Exatamente. Tornando a lei ainda mais dura do que os judeus agradavam, né? Exatamente. E mostrando a importância de um coração mesmo transformado, né? Exatamente. E mostrando que ele também viveu as emoções, né, pastor? Viveu. A gente vive um tempo em que a gente fala muito sobre emoções, a gente tem filmes que falam sobre as emoções, e todos temos emoções. E Jesus, ele teve compaixão pelas pessoas, mas ele também teve indignação, né? Que foi o que você acabou de falar, sobre a questão de se indignar e de ir lá e levantar as mesas, né, e de jogar tudo para cima. Então, Jesus, as características dele são características que ele demonstra para a gente que ele estava aqui porque ele tinha um propósito. Exatamente. E ele olhava para esse propósito, olhava para o alvo, porque ele tinha a sua identidade muito bem definida, que é filho amado do Pai, que veio com um propósito de nos resgatar, né? E sabendo disso, independente do que falava ali na sua volta, ele continuou firme, seguindo para o alvo, né? E com isso a gente deve também carregar a nossa cruz, né, pastor? Carregar a nossa cruz, né? É a condição sine qua non, né? A condição essencial. Se eu quero vir após Cristo, eu tenho que carregar minha cruz. Eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu tenho que abrir mão daquilo que das minhas verdades em prol da única verdade. Da única, né? Verdade. A gente, mais adiante, né, nos próximos podcasts e próximos momentos, nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão do relativismo, né? Sobre a questão do liberalismo teológico também, que vem muito ao encontro do que nós hoje vivemos no meio cristão, né? São movimentos e são ideias que têm transformado o homem num ser desorientado com relação à identidade. Ele vai achando que a identidade dele se marca, a identidade dele é delimitada ou definida por aquilo que ele agregou à sua vida, né? E como nós falamos no podcast anterior, a minha identidade não é aquilo que eu vou agregando no curso da minha vida, né? Não é a minha profissão, não é quanto dinheiro eu tenho no banco, não é a fama que eu carreguei. A minha identidade, ela surge a partir do momento em que eu vou tirando tudo isso de mim, vou me despindo de tudo isso, despojando de tudo isso, e aí vai sobrar o quê? Um filho de Deus ou um filho deste século? Alguém que, de fato, essencialmente vive aquilo que Deus chama para viver, ou alguém que essencialmente vive aquilo que quer viver, ou aquilo que o mundo quer que a gente viva? É assim que a gente vai fazendo para definir a nossa identidade. O liberalismo, o naturalismo, o relativismo, eles vêm muito nessa direção, né? De nos trazer e de nos levar a termos a nossa identidade fragilizada e, num último instante, num extremo, realmente a nossa identidade totalmente quebrada. É isso que Satanás quer. Cristão sem identidade, crente sem identidade, que não sabe realmente quem é, que não sabe de onde veio, que não sabe o que está fazendo aqui, que não sabe para onde vai, é manipulado facilmente por Satanás. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: muitas pessoas passam por toda essa vida sem saber quem são. Vivem 60, 70, 80 anos, são sepultadas, e quem escreve na lápide ali alguma coisa sobre aquela pessoa são os outros. É uma verdade. Ela não sabe, ela passou por toda a existência dela, longos anos de vida, sem saber quem ela é, sem realmente ter definido quem ela é. Né? Então, eu penso que é a realidade de muitas pessoas, e eu temo que já estejamos caminhando para isso dentro do meio cristão. Cristãos que estão aí, gostam do movimento, gostam dos relacionamentos que fazem dentro das igrejas, gostam das músicas, gostam de muitas coisas, mas não se preocuparam ainda e não pararam realmente para pensar sobre essa questão da sua identidade, né? Do propósito que Deus tem em relação à vida delas. E isso é muito sério, né, pastor? Muito sério. Eu acho que isso é mortal, Polly. Isso é mortal espiritualmente, para quem realmente vive assim.
E é vital para que a gente realmente busque isso, para que a gente lute para restaurar isso, né? Sim. E é a nossa intenção com o podcast, a nossa intenção com aquilo que a gente tem preparado aí para frente, né? De dar a nossa, ainda que singela, contribuição para tratar desses pontos, desses temas que são difíceis, delicados, nem todo mundo gosta, né? É melhor a gente fazer um podcast sobre prosperidade. Vamos fazer um podcast sobre meios para enriquecer. Vamos ter milhares ou teologia e milhares positiva, né? Falar de coisas que vão dar certo, às vezes positiva, é um pouco teologia... mais receptivo, né, para o mundo atual. Mais simpático, né? Mas eu acho que não é esse o chamado que Deus tem para a vida da igreja. Deus fala sobre o reino, né? Exatamente. E o reino tem a ver com outras coisas, né, pastor? Exato. E por isso que é cada dia mais importante saber quem é Jesus, né? Quem é de fato esse Jesus, identificá-lo, exatamente quem ele é. E não tem como identificar Jesus sem olhar para a palavra. Por isso, a verdade que liberta é Jesus que liberta, e conhecer Jesus é olhar para a Bíblia. Exatamente. Né? A gente fala de sã doutrina porque a gente viu que Paulo orientou Timóteo, né? E ele falava para Timóteo para ele permanecer naquela palavra que é a sã doutrina, para ele permanecer firme naquilo, né? Naquele ensinamento, e para ele, inclusive, sofrer por aquele evangelho, se fosse necessário, né? Por esse evangelho. E é o que acontece, que vai acontecer muito nesses dias. Paulo dizia que era prazeroso sofrer pelo evangelho, né? Exatamente. Sentia prazer em sofrer pelo evangelho, que era um privilégio sofrer pelo evangelho, né? É isso mesmo. E ele também era devedor, né? Ele se sentia devedor. Quando ele escreveu para os Romanos, ele falou que se sentia devedor de pregar esse evangelho, né? Esse evangelho, que é o único evangelho que a gente pode encontrar lá naqueles 4 livros lá escritos pelos 4 autores. E nas cartas também a gente consegue identificar tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Jesus também, né? Em todo o Novo Testamento. E eu acho que é a pequena contribuição, sabe? Que eu acho que Jesus... Aliás, a pequena contrapartida que Deus espera de nós. É pequena, eu digo pequena porque em relação ao que Ele fez por nós, não tem absolutamente nada que possamos fazer que chegue perto do que Ele fez, né? Seria Romanos 12 ou não? Ele não tem nada que chegue perto, né? Porque é um sacrifício, é a vida de alguém que não tinha nenhuma mácula, nenhum pecado. Uhum. É a possibilidade de viver a eternidade com Ele, a possibilidade de viver, né? De não apenas existir nesse mundo. A gente tem que entender que nós podemos viver o reino aqui ainda, né? Ainda que estejamos vivendo dificuldades, a gente consegue viver o reino aqui, já aqui. Sim. Claro que a plenitude dele é só depois que partirmos daqui, né? Mas eu creio que a contribuição, a pequena contribuição que nós podemos dar, a pequena retribuição que podemos dar ao Senhor, por isso tudo que Ele fez por nós, é realmente lutar e pregar a sã doutrina. Nós não temos direito, Poli, nós não temos direito de perverter, de mudar, de dar as nossas feições, as nossas visões àquilo que Jesus deixou, aquilo que Deus deixou tão claro aqui nas Escrituras, né? Nós temos hoje, também é algo que a gente falar no futuro, para mim hoje um dos maiores ídolos, um dos maiores bezerros de ouro que temos no meio cristão é a opinião. Chama-se opinião. Essa é uma verdade. A opinião tem sido mais forte no meio cristão do que a própria palavra de Deus. E não digo das questões de diferença de pensamento, né? Isso aí é salutar. Deus nos fez diferentes. Sim, mas nós não podemos, de forma alguma... Mas opinião em relação à palavra, né, pastor? Ter opiniões divergentes bíblico. Em relação a princípios, pode. Sim. Princípio não tem... isso aqui é princípio. Bom, a minha opinião não pode nem passar perto. É isso e ponto final. O que é. Mas nós estamos esticando isso. A nossa liberdade de ter nossas opiniões, a nossa liberdade de poder nos expressar,
Nós estamos estendendo para além a ponto de chegar e atingir princípios. Estamos fragilizando sério. os princípios. Isso é muito sério, né, pastor? E isso assim, nós não podemos fazer. Não, isso é sério para quem, na verdade, faz e para quem, na verdade, recebe, né? E a cobrança de Deus vai ser muito grande também em relação a isso, porque é a palavra dele, né, o reino dele, e quantas pessoas podem perder a oportunidade de fato ouvir a verdadeira palavra, Sim. ouvir de fato aquilo que Jesus quer que seja pregado, ministrado, por coisas que são nossas, humanas, né, do nosso coração. O coração do homem engana, o coração do homem enganoso. As nossas opiniões, elas muitas vezes são pautadas nas emoções, são pautadas naquilo que a gente, no fundo, quer, humanamente falando, quer. Só que muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que Deus quer. Na maioria das vezes não é o que Deus quer. E aí esse bezerro de ouro é cada vez mais adorado, cada vez mais festejado, celebrado no meio cristão, né? Opinião. Verdades. Pega a verdade, que é uma só, que é absoluta, e aí a gente vai tentando relativizá-la. Né? Não, mas não é bem assim. Mas não é bem assim, né? Mas não precisa ser tão radical. A palavra de Deus, em certos pontos, ela é radical. E ela não nos dá a possibilidade de transigir, de negociar. Ela é e ponto final. Nisso, nós não podemos divergir. Nós não podemos chegar ao ponto de divergir disso aí. E eu acredito também que é muito por isso que Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, né, ele falou que a gente tem que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e que a gente tem que transformar a nossa mente, né, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando a gente conforma com esse mundo e quando a gente não apresenta o nosso corpo, a gente faz a nossa vontade, a gente faz aquilo que é decisão nossa, né, pastor? E então, assim, eu acredito que nós agora, enquanto aqueles que querem crucificar o seu eu e estarmos crucificados com Cristo e viver aquilo que Cristo quer que a gente viva, imitar a Cristo, a gente deve fazer isso que Romanos 12, 1, 2 nos indica, né, pastor? Esse texto é muito forte. Esse texto, para mim, é um dos centros, um dos pilares do ensinamento paulino, daquilo que Paulo realmente nos traz, sabe? E essa palavra conformar, ela bate muito, ela fica batendo muito na minha mente e no meu coração. O formato da igreja, o formato da vida cristã já veio pronto, ele já é pronto, ele já foi, Deus já estabeleceu esse formato. A igreja tem que ser assim, ela tem regras, ela tem leis, a vida cristã tem regras, tem leis, tem princípios. Deus já nos entregou isso pronto. Sim. Pronto. Nós não podemos pegar isso e tentar mexer a ponto de igualar ou de aproximar daquilo que está lá fora. Ainda que aquilo que está lá fora realmente seja aos nossos olhos mais agradável, e de fato é aos nossos olhos mais agradável, né? Mas nós não podemos fazer isso. Essa palavra é muito, ela realmente acaba sendo central nesse texto. Eu não posso conformar, não posso dar a forma da igreja, a forma à igreja ou à minha vida cristã de acordo com aquilo que está lá fora, de acordo com este século, de acordo com este mundo, como o texto literalmente diz. Deus já diz como é. Ele já disse como é. Ele já deu as regras, ele já deu o formato. E com relação a isso, eu não tenho como mexer. E à medida que eu começo a mexer, eu vou invadindo uma seara que não é minha. Eu vou usurpando de uma competência Sim. que não é minha. Sim. A competência é de Deus, e se ele deu assim, ele certamente também não vai mudar. Exatamente. Me cabe o quê? Simplesmente me conformar a essa forma que já é posta e já é definida pelo próprio Deus. E me submeter à vontade dele, né? Porque às vezes o que falta é submissão, né? Às vezes a gente fala sobre a submissão da mulher ao esposo, a submissão à autoridade, mas na verdade a gente não se submete a Deus.
né? Começa por lá, né? Começa por Deus. Se eu não me submeto a Deus, eu não vou me submeter ao meu cônjuge, não vou me submeter às autoridades que Deus colocou na minha constituídas, né? vida, Que né? Romanos 13 diz que a gente tem que se submeter, porque toda autoridade é constituída por Exato. Deus. Não vou me submeter a autoridades espirituais que Deus coloca sobre a minha vida. E vamos descendo, é uma cascatinha, né? Sim. Vamos descendo. Toda autoridade que vai surgindo na nossa vida, nós vamos realmente passando por cima. Não me submeta de Deus, que é a máxima, que é a primeira, automaticamente não me submeta às demais, né? Exatamente. E é por isso que a gente tem que realmente renovar, né, o nosso entendimento e transformar para a gente experimentar a boa vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é bem melhor que a nossa, né, pastor? Interessante, né, que ele fala renovação do vosso entendimento, né, da nossa mente, do nosso jeito de pensar. Exatamente. Não é do coração. Não, Né? exatamente. Ele fala da mente, do pensamento, da sua forma de ver as coisas, da sua razão. Mente está associada à razão. Exatamente. Ele não fala coração, muda. Não. Seu coração, né? Aqui, ó. Exatamente. E se a gente observar, Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele fala muito de pensamento obscurecido. Fala. Ele fala muito sobre Aí, isso. Aí, aos Romanos, né? ele fala, em outros momentos também, sobre pensamento. Para Éfeso, quando ele escreve também, ele fala sobre isso. Então, fala assim, sobre isso, né? ele fala sobre essa questão em muitos momentos, né? Então, quer dizer, muitas vezes, os cristãos mesmo, né? A igreja, né? Se perde porque fica realmente presa aos seus pensamentos, Exato. aquilo que acredita ser verdade, né? Então, é importante. Vejam que interessante, né? Quando ele fala que tem a mente de Cristo, ele poderia ter falado, bom, eu tenho o coração de Cristo. Sim. Mas ele fala a mente de Cristo. A mente de ele Cristo. fala que, olha, eu hoje já consigo raciocinar e pensar como Jesus pensava e raciocinava. Sim. Ou seja, ele nem tenta absorver para si as emoções que Jesus tinha. Sim. Né? A parte emocional de Jesus, a alma de Jesus. Sim. Ele fala do jeito de Jesus pensar, porque ele deixa claro para nós que meu coração, o que habita meu coração vai depender primeiramente daquilo que eu penso, da forma com que eu raciocino, da minha razão, né? É isso mesmo. Muito interessante esses textos que ele fala. É isso mesmo. E por isso é importante a gente entender quem é esse Jesus a quem a gente serve, para a gente, de fato, imitá-lo, porque senão a gente vai imitar alguém que pode ser um Jesus fictício e que não vai ser, de fato, esse Jesus que a gente diz servir. E fazer também a nossa parte. A nossa parte é exatamente isso que Paulo nos orienta aqui, quando ele orientou os romanos, né, nesse capítulo 12 aqui, Exato. 1 e 2. Olha, o ser humano ele sempre vai buscar definir sua identidade. Desde o nascimento, a partir dali, desde o momento em que ele começa já a ter entendimento, ele já sai atrás da definição da sua identidade. E se ele não encontrar-se com Jesus, se Jesus não habitar seu coração, se ele não entregar sua vida para Jesus, ele vai definir essa sua identidade a partir do mundo ou a partir de si mesmo. Sim. Ele vai procurar em algum lugar. Ele vai copiar os modelos do mundo, que vão mudando de acordo com a conveniência do mundo, de acordo com aquilo que Satanás gerencia, né? Então, ou ele vai seguir esses modelos, esse formato humano para formar a sua identidade, e nós sabemos que isso é caminho de morte, Sim. ou ele vai seguir a si mesmo, Sim. os seus anseios. Eu quero isso, eu desejo aquilo, que também é caminho de morte. Sim, é um caminho que realmente lá no fim vai desaguar num precipício e vai levá-los à morte, né? Então, o que é muito ruim. Tem que encontrar com Jesus, tem que se converter, tem que realmente ter esse encontro com Jesus para, a partir daí, essa busca se encerrar. Agora eu sei quem eu sou filho dele. E, a partir dali, deixar que Jesus vá moldando esse perfil e essa identidade. É ele quem molda, né, pastor? Ele é quem molda. Para que lá no fim... Ele dá a forma. Ele tem a forma perfeita para cada um de nós, né? Tem a forma que são princípios que não vão mudar de pessoa para pessoa,
Mas aí ele vai levar em conta também as características individuais de cada um de nós, né? É isso mesmo. Então, eu acho que o nosso grande desafio. Deixar isso claro. Sim. A igreja ela não pode ser aquele lugar onde as pessoas tenham dúvidas sobre isso. Eu estou em busca de formar a minha identidade. A partir de quem? Qual vai ser o parâmetro? Aquilo que eu trago do mundo para dentro da igreja? Ou seja, o próprio mundo? Ou não? Ou então nós vamos trazer doutrinas que incentivem aquilo que está dentro de nós mesmos, né? As nossas capacitações, as nossas habilidades, os nossos talentos. É a partir dali? Não é. A igreja precisa se posicionar muito bem, claramente, muito firmemente com relação a isso. Porque senão ela acaba sendo, na verdade, alguém, né? Uma pessoa, uma instituição que vai repetir, que vai copiar uma caixa de ressonância do mundo e não vai cumprir o seu papel. Então é importante cada vez mais buscar cumprir esse papel. Sim. Tanto identidade a igreja, individual quanto o indivíduo. Identidade congregacional. Isso é muito importante. Nós temos que olhar para a igreja e falar assim, aquilo é a igreja. Ali, quando eu entrar, eu preciso ter reverência. Ali eu não posso entrar de qualquer jeito. Sim. Ali tem o culto, ali tem o louvor, ali eu tenho que respeitar, ali eu não posso ficar levantando toda hora, ali a palavra é pregada, ali vai mexer comigo, ali vai cutucar minhas feridas. Ali eu vou realmente encontrar transformação. Eu preciso entender isso. A pessoa precisa olhar para a igreja e ver a igreja assim. Ela não pode olhar para a igreja e falar, lá tem o quê? Lá tem som, um som com muita luz, lá tem muita diversão, muito entretenimento. Ela não pode olhar. Lá é mais um lugar onde eu vou para entretenimento. Não. Aquele lugar ali é o lugar onde, quando eu entrar, vai mexer com as minhas estruturas, vai abalar minhas estruturas, mas vai consertar, vai me levar ao encontro com Deus, vai me mostrar quem realmente vai mexer comigo, quem vai mudar a minha vida. Exatamente. A igreja precisa ter essa identidade. Ela precisa realmente firmar nessa identidade. E ela existe para isso, Polly. Ela não pode ser nada aquém e nada além disso. E nós estamos perdendo essa essência. A igreja está perdendo essa essência. Ela está deixando que a sua identidade varie de acordo com as tendências do mundo e do mercado. Hoje é a teologia da prosperidade. Não, ontem foi a teologia da prosperidade. Hoje já é o coaching, né? Que é a teologia da prosperidade aperfeiçoada. Exatamente. Né? Já tem amanhã, né, talvez esse formato já seja variar, já tem que mexer um pouquinho nele, né? Não, a igreja não pode ser isso. A igreja é isso aqui, ó. É o que está aqui dentro. Isso aqui não pode mudar ao nosso alvédrio, de acordo com o nosso desejo. Isso aqui não muda jamais, não pode mudar jamais. É imutável, é isso mesmo. Exatamente, pastor. Quer falar mais alguma coisa? Não, já falei demais. Então, nós vamos finalizando por aqui, nosso segundo podcast, nosso segundo episódio. E eu gostaria de finalizar, então, deixando aqui o que está lá no Salmo 139, versículos 23 e 24. E se você que nos ouve ainda não tem sua identidade muito bem definida, que você possa fazer essa oração. Aqui diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa busca, o caminho eterno, o caminho que leva para o Pai, que é esse caminho que vai identificar, de fato, qual é a nossa identidade. Identidade de filho que, assim como Jesus, foi crucificado para esse mundo e que busca essa eternidade e que vai viver aqui, conforme Romanos 12, 1 e 2 nos orienta. E que você possa continuar conosco e nós te aguardamos no nosso próximo episódio. Até lá!